Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo, iniciando da página 272, da mensagem A Era da Igreja de Filadélfia. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ele pôs diante desta era de Filadélfia uma porta aberta. Como havíamos visto, uma porta aberta estava simbolizando o grande empenho missionário que se iniciou na sexta era da igreja. Foi na sexta era da igreja que as missões frutificaram. Homens levaram o evangelho por todas as partes. Fundaram colégios bíblicos, distribuíram literaturas, fundaram seminários e etc. Esta era teve a base que a quinta era deixou, a Bíblia tendo sido traduzida, os livros impressos, e com isso em mãos, estes homens sábios e inteligentes da sexta era da igreja, eles levaram isso para todas as nações. Eles tinham em suas mãos a Bíblia que Lutero havia traduzido, Lutero e outros homens. Eles tinham as literaturas. Então, com a base que eles tiveram da quinta era, na sexta era eles puderam propagar o evangelho como nunca antes havia se visto. Porém, o irmão Branham diz que a maneira que eles levaram esse evangelho não foi segundo o padrão do Pentecostes, não foi segundo o padrão que Jesus Cristo havia estabelecido. Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais seguiriam aqueles que criam. Ele disse: ide e pregai o evangelho, e os sinais o seguiriam. Porém, nesta sexta era, como falamos, eles foram sim, mas fundando colégios bíblicos, distribuindo bíblias, distribuindo literaturas. Eles não foram pregando o evangelho no poder de Deus, pregando um evangelho não só de palavras, mas de obras. Esta era teve uma porta aberta, porém essa porta aberta não seguiu o padrão do Pentecostes. E muitos homens que saíram desta sexta era da igreja, que fundaram grandes denominações formais, históricas, muitos desses homens até hoje não creem no poder de Deus, não creem naquele evangelho que Jesus Cristo falou que os seus discípulos pregariam. Eles creem que apenas os apóstolos tiveram aquele ministério, que apenas Jesus Cristo e os 12 apóstolos tiveram o ministério de pregar e expulsar demônios e curar os enfermos. Porém, este ministério não morreu com os apóstolos. O irmão Branham citou o exemplo de Filipe, o evangelista, ou diácono, que não era um apóstolo, porém a própria Bíblia relata como seu ministério foi grandioso em poder, em sinais. Ele pregou o evangelho em Samaria, ele pregou o evangelho ao eunuco, e os sinais o seguiram. O irmão Branham diz que outros homens vieram também, depois da morte dos 12 apóstolos, como Martim, como Columba, Irineu, Lutero e outros. O irmão Branham citou ele mesmo, como sendo um desses homens que vieram após a morte dos 12 apóstolos e pregaram aquele mesmo evangelho que eles pregaram. Um evangelho não só de palavras, mas de obras. Um evangelho no poder de Deus, pregado no poder de Deus. E o irmão Branham conta
que ele foi na África e ele pregou este evangelho ali. Aqueles muçulmanos haviam recebido muitos missionários durante todos aqueles anos, durante todo aquele tempo, porém eles iam ali e pregavam apenas um evangelho de palavras. Eles pregavam que Jesus Cristo havia ressuscitado, mas não provavam isto, não mostravam aquele Jesus Cristo ressurreto no meio deles, operando os sinais, as maravilhas, operando o mesmo ministério que ele teve quando esteve na terra. Porém, quando o irmão Branham foi ali, milhares de muçulmanos puderam ver a prova da ressurreição, puderam ver Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo provado e vindicado entre eles, não apenas em palavras, mas em poder, através do ministério do irmão Branham. Na sua segunda vinda, Jesus Cristo vindicou a si mesmo. Ele provou que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, ele fez do ministério do irmão Branham. O irmão Branham foi ali na África e pregou o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E o irmão Branham diz que as pessoas não veem os resultados porque não pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E ele citou o exemplo de 4 missionários, um homem e 3 moças, que eram americanos e estavam ali na África. Estavam ali como missionários. Porém, eles estavam ali 2 anos e não haviam ganhado uma alma sequer para o Senhor Jesus Cristo. E o irmão Branham diz que aquelas moças que estavam ali como missionárias deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Não era da conta delas e nem daquele moço estarem no campo missionário pregando o evangelho sem estarem cheios do Espírito Santo. E eles não veriam os resultados que Jesus Cristo disse que veriam, porque não estavam pregando o verdadeiro evangelho, em palavra e em poder. E se você não prega um verdadeiro evangelho, se você prega um falso evangelho, você gera falsas conversões. E o irmão Branham diz que isto funciona assim muitas vezes, ou quase sempre, no campo missionário denominacional. Eles vão para um lugar e pregam um evangelho que não é o verdadeiro. E aquilo gera cristãos, não cristãos genuínos, mas falsos nascimentos, falsos cristãos. O irmão Branham citou o exemplo daquele nativo africano que estava com um pingente em volta do pescoço e carregava um ídolo. O irmão Branham estava passeando com o prefeito e perguntou o que era aquilo. O prefeito disse que quando alguém se convertia ao cristianismo, eles colocavam um pingente em volta de seu pescoço. Então o irmão Branham ficou muito curioso. Como pode um homem que se diz cristão carregar um ídolo? Então o irmão Branham foi e o questionou. E ele disse que aquele ídolo foi de grande ajuda para seu pai. Porque uma vez seu pai estava fugindo de um leão e ele orou ao ídolo e acendeu uma fogueira e o leão foi embora. O irmão Branham disse que o leão foi embora porque todos os animais selvagens se espantam com fogo e não por causa da oração que ele fez ao ídolo. Porém, veja que ele era um cristão de nome, ele se dizia cristão, ele se dizia convertido ao cristianismo, porém ainda carregava um ídolo. E assim é com muitos cristãos, eles se dizem convertidos ao cristianismo, mas carregam seus ídolos. Eles não confiam totalmente em Deus, mas eles têm um ídolo na reserva. Como aquele nativo disse, se o espírito falhar, então este ídolo não falhará. Eles não têm uma conversão genuína, porque foi pregado um falso evangelho, não um verdadeiro evangelho do padrão que Jesus Cristo estabeleceu. E o irmão Branham disse que essa era não teve a porta aberta de poder que deveria ter. Você vê que ali em Apocalipse 3:8, depois de falar da porta aberta, diz, tendo pouca força. E é isso que esta era tinha, pouca força. Eles não tinham o poder de Deus da maneira que deveriam ter. Porém, a palavra de Deus foi difundida, foi pregada de forma satisfatória, capaz de tornar as pessoas cientes da salvação. Mas não foi no padrão do Pentecostes,
Porém, o irmão Branham disse que já estava mais elevado do que eles tinham na era da Reforma. O irmão Branham também diz que foi nesta era que saiu o homem que frequentemente chamamos de pai das missões, William Carey, um sapateiro aldeão que pastoreava a igreja batista particular em Moulton, Inglaterra. Este William Carey, ele pregava e foi combatido pelos calvinistas por pregar isto, que a ordem que foi dada aos apóstolos de ir e pregar a todas as nações, esta ordem era para todos os ministros depois deles também, não era só para os apóstolos. E aqueles ministros calvinistas combateram aquele poderoso homem que, através de uma organização fundada, pregou o evangelho e difundiu o evangelho, pregou na Índia e em outros lugares. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.